E o Ancelotti que já convocou a pré-lista para o próximo amistoso da seleção brasileira. E tem vários jogadores do Flamengo. Clube do Brasil, especula-se que seja o Flamengo pela contratação de Cristiano Ronaldo. É isso mesmo. Isso e muito mais agora aqui no canal Flamenguista. Já chega dando aquele like, se inscreve e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos às notícias, informações do Clube de Regatas do Flamengo. Primeira informação que eu quero trazer aqui é que o Flamengo precisa ganhar o próximo jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira. E o que acontece? O Deportivo Táchira está com o pé na final, digamos assim, do campeonato venezuelano. Isso porque ele muito provavelmente não perde mais o título venezuelano. Isso acontece porque vai ter um próximo jogo, né, do Deportivo Táchira, e ele vai entrar com força máxima no campeonato venezuelano. E como ele já está fora da Libertadores, fora da Sul-Americana, não tem nenhum ponto nessa Libertadores, não tem chance matemática nenhuma de avançar na Libertadores e nem mesmo conseguir uma mísera vaga na Copa Sul-Americana, a tendência é que o Táchira envie todos os jogadores reservas para vir enfrentar o Flamengo no Maracanã pela próxima rodada da Copa Libertadores da América. Isso é bom para o Flamengo porque o Flamengo precisa ganhar do Táchira pelo máximo de gol que der. Não só de 1 a 0 ou 2 a 0. Se puder meter 5, 6 a 0, um caminhão de gol, esse seria o melhor dos mundos para o Flamengo. Que aí ele passaria para a próxima fase da Libertadores em primeiro lugar. Seria o líder do grupo. Então a tendência é que o Deportivo Táchira envie mais aí jogadores reservas do que jogadores titulares. É claro que deve vir um titular ou outro, mas a tendência é que venha muitos jogadores reserva para o próximo jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira em casa. Lembrando que o Flamengo precisa vencer para conseguir a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Nação, o jornalista Alexandre Matos soltou a informação que o Flamengo quer a contratação por empréstimo do atacante Wesley, ex-Corinthians, que atualmente joga no Al Nassr com o Cristiano Ronaldo. Já nós vamos falar mais sobre esse assunto do Cristiano Ronaldo. Ele, cara, na minha opinião, no Corinthians não vi lá essas coisas não. Ele jogou no Corinthians, é cria da base do Corinthians e escolheu ir jogar na Arábia Saudita ainda novo, um jogador de 20 anos. Ele saiu daqui do Brasil, acho que tinha 18, já tá com mais ou menos 2 anos aí que ele tá jogando lá na Arábia Saudita. E até o momento não tem tido muitas oportunidades lá na Arábia, até porque o time onde ele tá jogando é o time do Mané, do Cristiano Ronaldo, e tem outros jogadores aí estrelados, né, jogadores europeus. Então ele não tem, acaba que não tem muita chance. Desde que ele chegou lá no Al Nassr, nesse tempo inteiro, ele tem parece que 2 gols e 3 assistências só. É muito pouco. É um jogador jovem, eu sei, mas que o Flamengo está estudando aí a contratação dele por empréstimo. Esse modelo vai ser mais um modelo de contratação daquela que o Flamengo sempre adotou, desde a gestão do Rodolfo Landim. Primeiro, antes de contratar em definitivo, tenta um empréstimo, o jogador vem por empréstimo, sempre é de uma temporada, fica uma temporada com a opção de compra. Se o Flamengo entender que ele é bom para o Flamengo permanecer no Flamengo, o Flamengo vai lá e contrata, paga lá a multa que seja, ou negocia com o time atual do jogador. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Pedro. O Pedro veio da Fiorentina para o Flamengo, por uma temporada foi por empréstimo, depois começou a jogar bem, fazer gol aí para tudo que é lado. O Flamengo foi lá e fez a contratação em definitiva. Também foi assim com o Gabigol, quando ele veio acho que foi do Benfica, né? Ele estava jogando no Benfica, mas pertencia à Inter de Milão. Então ele veio para o Flamengo, começou a jogar bem, começou a fazer gol, veio por uma temporada por empréstimo, depois o Flamengo foi lá e exerceu a opção de compra. E o modelo de negócio que o Flamengo quer fazer com esse jogador Wesley Corinthians, que agora está jogando com o Cristiano Ronaldo lá no time do Al Nassr, é da mesma forma. Provavelmente aí é uma temporada por empréstimo, mais uma opção de compra. Não é uma obrigação de compra, é uma opção de compra. Geralmente tem algumas metas envolvidas aí, depende do modelo de negócio que o Flamengo e o Al Nassr querer fazer. Caso realmente o Al Nassr libere ele por empréstimo para o Flamengo. E uma notícia que está repercutindo muito, foi ontem, saiu ontem, desde sexta-feira tá bombando aí, é que José Félix Dias, jornalista do jornal O Marca da Espanha, o maior jornal esportivo da Espanha, disse em uma live que o Cristiano Ronaldo está em contato, o Cristiano Ronaldo junto com o seu staff está em contato com o clube brasileiro que vai disputar o Mundial de Clubes. Isso mesmo. E que esse clube está querendo a contratação de Cristiano Ronaldo. Isso quem falou foi um dos jornalistas
que cobre lá Barcelona, Real Madrid e o maior jornal da Espanha, tá? Diga-se de passagem, não é qualquer jornal, é o jornal da Espanha. Então eu acredito que essa informação, ela deve sim ter uma verdade, porém não significa que o clube está em contato com ele, quer dizer que vai contratar. Isso pode acontecer, é uma possibilidade, porque a gente sabe que o Cristiano Ronaldo, por mais que já esteja velho, né, já tem aí quase 40 anos, se não tiver já 40 anos, 41, nem sei quantos anos ele tem, ele sempre quer ganhar um alto salário, e nesse final da carreira ele quer alcançar os 1000 gols, né, e a disputa do Mundial de Clubes seria interessante para a carreira dele. Tudo bem, já disputou com o Real Madrid, mas eram outras épocas, ele era mais novo, até porque ele é o maior jogador da história do Real Madrid. Tudo bem que tem o Di Stéfano também que destruiu lá, mas numa história recente, o Cristiano Ronaldo é o maior jogador do Real Madrid. Então, mesmo com a saída dele do Real Madrid e depois foi jogar no United, depois foi para a Arábia, mesmo assim, os holofotes lá da Espanha, o jornal da Espanha, o Jornal Marca, o maior jornal esportivo de lá, ainda cobrem, de certa forma, a carreira do Cristiano Ronaldo. E a informação que o jornalista José Félix Dias, do Jornal Marca, falou é que um clube brasileiro está em contato com o Cristiano Ronaldo. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Botafogo, pode ser o Flamengo. Acredito que o Fluminense não, porque o Fluminense nem tem dinheiro para fazer uma contratação desse tamanho. Se para vir para o Flamengo ele teria que reduzir drasticamente o salário, imagine para o Fluminense, né? Teria que reduzir aí o salário, digamos aí, 90%. Eu nem sei quanto que ele ganha lá na Arábia Saudita, mas eu sei que pouco dinheiro não é. Então, se o jornal ou Marca, lá da Espanha, publicou isso, um jornalista conceituado como é José Félix, colocou isso, é porque realmente existe uma verdade. Nós não estamos falando aqui do Bola VIP aqui do Brasil, do Somos Fanáticos aqui do Brasil. Nós estamos falando do jornalista conceituado do jornal ou Marca. Tá? Existe uma diferença de jornalismo brasileiro e jornalismo internacional. Então, eu não estou falando que ele vai vir, mas existe sim o contato, porque senão eles não estariam falando, até porque esses caras são muito bem informados. Mais informados do que aqui os jornalistas brasileiros. E nesse domingo, o Flamengo enfrenta o Botafogo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa ganhar esse jogo, até porque é um clássico, né? Um clássico estadual, um clássico de muitos anos de tradição. E acredito que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, tendo em vista que o Botafogo é um bom time, tá? Não vou ser hipócrita aqui e dizer que é um time ruim, porque não é. Nas últimas rodadas aí, goleou o Internacional e ganhou lá na Libertadores. Nem sei qual é o time que ele enfrentou, mas ainda tá vivo na Libertadores, tá? Inclusive tem grande chance de passar para a próxima fase, se é que não já passou, né? Não acompanho muito o Botafogo, mas é um bom time. Por mais que Thiago Almada e Luiz Henrique, que era o pilar daquele time na temporada passada, Luiz Henrique foi pro Zenit, foi se esconder lá na Rússia, e o Thiago Almada foi pro Lyon, cemitério de jogador. Então, mas mesmo assim o Botafogo tem um bom time, um time competitivo, mas o Flamengo precisa vencer hoje, porque o Palmeiras vai jogar contra o Red Bull Bragantino, que também é uma equipe encardida. Nessa temporada, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino tem se mostrado um time de competição à altura. Tá? É o terceiro lugar, esses três times são o primeiro, segundo e terceiro lugar. Se o Red Bull Bragantino ganhar, ele passa o Palmeiras, talvez ainda não assuma a liderança, mas ele passa o Palmeiras. E se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder ou empatar, o Flamengo assume a liderança do campeonato de forma isolada. Então vamos torcer aí pro Palmeiras perder e o Flamengo ganhar pra gente assumir essa liderança aí, mais uma vez, onde a gente nunca deveria ter saído. E mais uma informação, hoje tem muito, hein? Técnico Carlo Ancelotti solta a pré-lista da próxima convocação da seleção brasileira. E nessa pré-lista tem 6 jogadores do Flamengo, que são Gerson, Léo Ortiz, Alexandro, Danilo, Pedro e Wesley. É isso mesmo. Quer dizer que esses 6 jogadores vão ser convocados? Não. Mas existe uma pré-lista. O que é uma pré-lista? Para quem não sabe, sei que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. A pré-lista é o seguinte: o técnico, ele faz uma seleção de vários jogadores para que dessa seleção ele tire uma outra seleção. Sempre acontece de algum jogador acontecer algum problema, por exemplo, se lesionar, uma lesão grave, até mesmo uma lesão mais leve, mas como são só 2 jogos que o Brasil vai ter, então muitas das vezes não compensa para o jogador ficar de fora de um jogo e entrar no outro. Ele já é cortado e o técnico já chama o outro jogador que estava nessa pré-lista. Então, o Flamengo teve 6 jogadores aí pré-convocados nessa primeira pré-lista de convocação do técnico Ancelotti, né? Ele que todo mundo tá botando uma expectativa muito grande em cima dele, até porque não é para menos, um dos melhores técnicos do mundo. Saiu de um Real Madrid, o maior time do mundo, para treinar a seleção brasileira, que diga-se de passagem também é a maior seleção do planeta, né? Com 6 Copas do Mundo. Tudo bem que atualmente não tem encontrado uma boa fase. A melhor seleção atualmente é a seleção da Argentina, que foi a atual campeã da última Copa. Então, essa pré-lista
que já foi soltada aí na mídia, tem 6 jogadores do Flamengo pré-convocados. Né? Espero que para o jogador sempre é uma grande honra, né, defender a seleção do seu país, mas para o Flamengo não é muito bom. A última vez que o Pedro foi convocado para a seleção brasileira, olha a merda que deu. Chegou de lá contundindo a lesão extremamente grave, ficou 7 meses parado e jogou lá nas costas do Flamengo. O Flamengo teve que se virar para fazer cirurgia, fazer readaptação do jogador, fisioterapia e várias outras coisas. Então, para o jogador é bom, mas para o Flamengo sempre é ruim porque existe o risco sempre de lesão. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like e ative aquele sino de notificação para ser notificado. Valeu, falou e saudações rubro-negras.